Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos muito interessantes sobre a lei no tempo do fim. Você já ouviu frases do tipo: a lei foi abolida? Cristo pregou a lei na cruz? A lei não tem mais vigor, não está mais em vigor? Essas são frases que nós ouvimos em alguns segmentos cristãos hoje em dia. Mas será que esses pensamentos, esses conceitos realmente são verdadeiros? Tem base bíblica? A Bíblia sustenta esses pensamentos? Ou será que não? Qual é a importância da lei de Deus agora no tempo do fim? Nós vamos responder essas perguntas durante essa série de vídeos. Nós vamos começar hoje analisando a importância que Jesus e os profetas deram à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Então vamos começar lendo o texto aqui de Mateus 5, 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Deu para perceber a importância que Jesus deu aos 10 mandamentos? Nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra, diz Jesus. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Portanto, nas palavras de Jesus, nós podemos perceber que não havia intenção nenhuma de que a lei de Deus um dia fosse revogada ou fosse abolida. Duas histórias do ministério de Jesus nos dão mais embasamento ainda para pensar dessa forma. A primeira história está lá em Mateus 19, quando Jesus encontrou-se com aquele jovem rico. E o jovem rico chegou para Jesus e disse: Mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então foi logo dizendo para ele: se você quer entrar na vida, verso 17, guarde os mandamentos. Note que interessante, se por acaso a lei de Deus, os 10 mandamentos, não tivessem mais vigentes hoje, depois que Jesus veio à Terra, Jesus jamais poderia ter abordado aquele jovem daquela forma. Isso mostra que a lei de Deus ainda está em vigor, a importância dos mandamentos. Aquele jovem guardava a lei, mas de forma formal. Ele guardava só a letra da lei. E Jesus, na verdade, o abordou dessa forma para tentar mostrar para ele a necessidade real que ele tinha. A necessidade dele era seguir Jesus e deixar as riquezas e o seu dinheiro de lado. Tinha que trocar o Senhor da sua vida. Em vez das riquezas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa era a necessidade daquele jovem. A outra história está lá em João 8,11 e é sobre aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e os seus acusadores a levaram até Jesus, jogaram-na aos pés de Jesus e disseram: Mestre, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos essa mulher. O que tu dizes? E Jesus então, com muito amor no coração, abaixou e começou a escrever na areia os pecados de todas aquelas pessoas que estavam ali. Jesus conhece o coração de cada pessoa. E ao escrever os pecados deles, Jesus levantou e disse: quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos saíram de mansinho, um por um, largando as pedras de lado, e só ficou Jesus e a mulher. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Se Jesus não desse valor aos 10 mandamentos, ele nem abordaria aquela mulher daquele jeito. Ao ele dizer para ela: vá e não peque mais, Jesus na verdade estava querendo dizer que junto com o perdão, ele estava dando o poder para aquela mulher, para viver uma nova vida e não cair mais em pecado. E isso mostra a importância que Jesus dava aos 10 mandamentos, à lei de Deus. Não, em nenhum momento a lei de Deus deveria ser abolida ou deixar de estar em vigor. Uma outra passagem dos evangelhos que nós lembramos está lá em João 14, verso 15. Lá diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus disse essas palavras. É a certeza de que guardar os mandamentos
é importante para o cristão e deve vir depois da pessoa aceitar a Jesus na sua vida. E aí sim, com amor no coração, começar a guardar a lei de Deus. E os apóstolos? O que os apóstolos disseram no Novo Testamento? Bem, começando ali por Paulo em Romanos, ele disse assim, Romanos 3, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, disse ele. Pelo contrário, confirmamos a lei. Na época de Paulo já havia algumas pessoas inclinadas a esse antinomismo. A palavra, o prefixo anti, quer dizer contrário. E nomos é a palavra grega para lei. Então, contrário à lei. E aí vem o antinomismo, digamos assim, a ideologia daquelas pessoas que defendem que a lei não deve ser guardada mais, por alguma razão. Há várias razões, né? Existem vários tipos de antinomismo aí durante a idade de toda a história da igreja cristã. Mas na época de Paulo, ele já tinha que combater essas pessoas. E foi por isso que ele disse aquilo que nós acabamos de ler e também disse isso aqui que está em Romanos 6. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, ele respondeu. Tanto em Romanos 3 como em Romanos 6, nós encontramos a certeza de que nós, como cristãos, não devemos sair por aí agora transgredindo a lei de Deus ou fazendo pouco caso dos 10 mandamentos, só porque agora recebemos o Evangelho ou recebemos a graça de Cristo. De forma alguma. Quem recebe a graça agora precisa demonstrar esse poder que vem de Deus guardando os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. Um outro texto está lá em João, na primeira carta de João, capítulo 2. Ali diz assim, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Perceberam? O apóstolo João também tem a mesma postura. Claro, foi também um autor inspirado, assim como Paulo. Né? Tanto Jesus como Paulo, João, depois nós vamos ver aqui mais um texto em Tiago, todos eles apoiando a validade da lei de Deus para o cristão. Né? A guarda dos mandamentos. Se alguém diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, João disse assim, essa pessoa é mentirosa. Nele não está a verdade. O outro texto que nós podemos ler está em Tiago 2, verso 10. Diz assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vejam a importância da lei completa. Os 10 mandamentos. Não apenas 9, 8 ou 7. Todos os 10 são importantes para o cristão. É uma norma de santidade. É uma norma ética para o cristão. A pessoa que aceita Jesus precisa guardar esses mandamentos. Na verdade, todos precisam. Todos precisam. Só que só consegue guardar realmente a essência, né, o princípio dessa lei, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Os demais guardam apenas a forma da lei, a letra da lei. Né, porque a mudança tem que vir de dentro do coração para fora. Não é verdade? Existe uma passagem nos evangelhos que é muito mal compreendida. Está lá em Lucas 16, verso 16. Lá diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Eu estou lendo aqui esse verso na versão Almeida Revista e Atualizada. A lei e os profetas vigoraram até João. Bom, como entender essa frase? Essa é um dos textos mal compreendidos e até usado por algumas pessoas que são antinomistas, né? Ou são contrários à lei de Deus, acham que não precisam guardar os 10 mandamentos, e eles usam esse verso para dizer que a Bíblia apoia essa ideia. Mas nós já vimos que nem Jesus, nem Paulo, nem João, nem Tiago, ninguém da Bíblia, nenhum autor sagrado apoiou esse tipo de ideia. Então, o que significa esse texto que nós lemos? Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Bom, vamos dar aqui
4 dicas para nós interpretarmos corretamente essa passagem. Não só essa, como outras também. Essas 4 dicas vão nos ajudar. Então vamos ver. Primeira dica: pesquise o texto original, o hebraico ou o grego, né? Hebraico se for o Antigo Testamento e grego se for o Novo. Talvez você esteja dizendo assim: bom, mas eu não sei grego e hebraico. Pode até ser, mas essa é uma dica muito importante. E mesmo que você não saiba grego e hebraico, as outras 3 dicas vão ajudar você a solucionar o problema dessa passagem que nós estamos estudando. Aqui, no caso, a primeira dica que nós demos do texto grego, quando nós olhamos o texto original de Lucas 16:16, nós descobrimos uma coisa interessante, que lá não existe verbo na frase. Essa primeira frase, lá no original, está escrito assim: a lei e os profetas até João. A lei e os profetas até João. Não tem verbo nesta primeira frase lá no original grego. Então, da onde que o tradutor colocou esse verbo vigoraram, né? A lei e os profetas vigoraram até João. Bom, ele colocou do entendimento dele, porque no original não tem. Então essa é uma grande pista, né? No texto original grego não há verbo. Ali a frase traduzida ao pé da letra está escrito: a lei e os profetas até João, apenas. Bom, a segunda dica: verifique o contexto da passagem. O que é o contexto? O contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois, especialmente no capítulo onde você está lendo. E quando nós lemos o contexto dessa passagem, fica bem claro, né, em Lucas 16, o verso seguinte, o verso 17, como você vê aí na tela, diz assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Vejam, então olha, o verso seguinte já desabona totalmente essa ideia de que a lei de Deus foi abolida. Então realmente não pode ser. Então, além de no original grego não ter nenhum verbo nessa frase, além de tudo, o contexto da passagem, o verso seguinte, o verso 17, dá a ideia clara do que Jesus quis dizer. Jesus não estava falando aqui de abolir a lei e os profetas de forma alguma, né, os 10 mandamentos, nada disso. Ele diz claramente que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, aqui ele confirmou a validade da lei de Deus nos 10 mandamentos. Então, mais uma pista aí, né? Mais uma dica. Olha o contexto da passagem. A terceira dica que nós queremos dar: compare com outras passagens sobre o mesmo assunto. Se você pegar, por exemplo, Mateus 11, verso 13, lá tem a mesma fala de Jesus. E lá em Mateus diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha que interessante. Profetizaram até João. Então, a frase verdadeira, o verbo que Jesus usou, não foi vigoraram até João. João aqui é João Batista, né? Que foi o último profeta antes de Jesus. Então, na verdade, Jesus estava se referindo ao quê? Profetizaram. A lei e os profetas profetizaram até João. O que ele quis dizer com isso? Ora, ele quis dizer que até João Batista foram feitas profecias. A palavra de Deus estava apontando para o Messias. E agora, a partir de que Jesus veio e começou o seu ministério, começou o cumprimento de toda a palavra de Deus que foi dada antes, de toda a lei e os profetas. É isso que Jesus quis dizer. Então a lei e os profetas profetizaram até João. Olha que interessante. Essa dica é muito importante, né? Compare com outras passagens do mesmo assunto na Bíblia. E a quarta dica: compare com outras traduções também. Nós estamos usando aqui a nova Almeida atualizada, né? Que é a Almeida Revista Atualizada, agora com uma nova revisão. Mas se nós usarmos, por exemplo, a nova versão internacional, que você vê aí na tela, olha o que a nova versão internacional diz, Lucas 16:16. Diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Perceberam? Lucas 16:16, numa tradução diferente, coloca a palavra correta, né, digamos assim, o verbo correto.
E nós sabemos disso porque nós lemos lá em Mateus 11:13. Profetizaram até João e não vigoraram, né? Nessa ideia, esse verso é muito mal usado, mal compreendido, especialmente usado por aquelas pessoas que querem tirar a sua responsabilidade de seguir a lei de Deus, os 10 mandamentos. O antinomismo, ou seja, contra o nomos, ou a lei de Deus. Bom, pelo que nós vimos então aqui, Lucas 16:16, devidamente compreendido, não quer dizer em nenhuma hipótese que a lei de Deus foi abolida. Pelo contrário, né, reafirmando que a lei e os profetas continuam valendo. Simplesmente ali quer dizer que profetizaram até João Batista, né? João Batista foi o último profeta e a partir dali então começou o cumprimento de tudo aquilo que que foi revelado anteriormente. Então, nesse primeiro vídeo nós pudemos ver a importância que Jesus e os profetas deram, Jesus e os apóstolos deram para a lei de Deus. Nos próximos vídeos nós vamos ver mais algumas coisas interessantes. Vamos ver mais 2 passagens que são mal compreendidas e depois vamos ver a importância da lei de Deus agora no tempo do fim para a crise final.